Estamos aqui no Bubble Sports Bar para conversar com o ex-presidente Fernando Miranda, ex-presidente do Internacional. Fernando Miranda, tudo bom, Fernando? Tudo bem, Tudo Wagner, ótimo. tudo ótimo. Quero te agradecer a oportunidade de estar conversando contigo hoje aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade. E poder escutar um pouco a respeito da experiência que o presidente teve como presidente do nosso amado Esporte Clube Internacional. Miranda, tem uma história que eu li na internet, uma entrevista, inclusive, porque quando tu era menino, na escola onde tu estudou, no colégio militar, né? Exatamente. Te perguntaram qual é teu sonho, né? Depois de sair daqui, qual é o teu projeto e tal, e a meninada, né? Respondia, um quero ser engenheiro, outro quero ser né, piloto de caça e tal. E na época tu disse com 17 anos que o teu sonho era ser presidente do Esporte Clube Internacional. E o senhor conseguiu ser presidente em 2001, né, quando foi eleito. 2000. E eu gostaria que o senhor contasse para nós, né, como é que foi essa trajetória, né? Como é que foi o teu planejamento, porque na década de 90 tu já fundou um movimento chamado Inter 2000, projetando chegar à presidência, né, chegar ao poder nos anos 2000. Como é que foi isso? Bem, Wagner, eu sempre tive uma ligação muito forte com o assunto futebol e com o internacional. Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, só que eu também sempre fui muito exigente comigo e nunca achei que eu jogasse alguma coisa, senão certamente eu teria sido jogador de futebol. E naquela época, quando eu tinha 15, 16 anos, já me dei conta que eu não seria um jogador de futebol. Muitas vezes eu falava em ser treinador de futebol. Estudava o assunto e procurava me informar, mas sem ter uma passagem como atleta naquela época era mais complicado. Eu falava em estudar educação física, mas e a minha ligação com o internacional também era muito forte, do meu pai. E eu não pestanejava em dizer que eu ia ter uma ligação muito forte com o futebol, e a minha ligação com o internacional era evidente, né? Então as pessoas constatavam que aquela dedicação minha, né, era bem provável que isso acontecesse. Mas hoje aquela tua frase soa como uma profecia cumprida, né? Porque tu imagina, o meu sonho é ser presidente do Esporte Clube Internacional e alguns anos depois, né, o senhor foi o presidente mais novo da história do Internacional. Não sei. Eu acho que o Záquia foi mais moço que eu. Mais moço, Záquia. Mas não tenho certeza. Mas assim, eu não vinha passando na frente do Beira-Rio e me colocaram de presidente. Eu realmente dediquei a minha vida, 40 anos da minha vida, não internacional, né? Se eu não tivesse o apoio especialmente da minha esposa, que é uma colorada também, fanática, e que tinha cadeira do lado da minha. Conheceu a esposa no Beira-Rio. No Beira-Rio, né? Porque eu não tinha muitos outros lugares onde eu tivesse que contar, porque o futebol realmente me envolvia muito, muito, muito. Então isso acabou acontecendo com uma certa naturalidade para quem me conhece, e o jeito que eu me dedico àquelas coisas que eu acredito, né? E eu disse, naquele momento, dizia que eu ia ser engenheiro e que eu seria presidente internacional. E isso aconteceu, mas não foi a obra do acaso, nem foi porque um dia eu disse, né? Foi porque realmente eu queria ajudar o Internacional, me preparei para isso, e acho que fiz o tema de casa quando a gente teve a oportunidade de fazer alguma coisa pelo clube. Eu tive algumas participações em diretorias, antes até de fundar o Inter 2000. Né, com o falecido agora presidente Asmus. Eu fui vice-presidente de administração, mas eu não me conformava com a forma
que o clube era conduzido, né? Me afastei. Em 1993, depois de uma reunião do conselho, eu, o João Patrício Herman e o Pedro Silber, nós fomos jantar e nós tínhamos reuniões do conselho com 50, 60 conselheiros e a gente realmente não se conformava com aquilo. Começamos a estudar o estatuto e ver o que a gente podia fazer e constatamos que com aquela estrutura do conselho só poderíamos pensar em alguma coisa depois de renovar o conselho em 3 eleições. Naquela época, a cada 2 anos havia eleição para 1/3 do conselho e era uma chapa fechada, uma chapa que você apresentava toda ela e não é proporcional, como é hoje. Então, nós precisamos fazer maioria no Conselho em 94, em 96 e em 98, e aí nós tivemos maioria nesses 3/3, evidentemente nós temos maioria no Conselho, e aí a gente vai poder pensar em ganhar a eleição em 1999, final de 99 para a gestão 2000. E foi o que a gente fez, né? Naquela época nos chamavam de guris, né? Achava muito engraçado essa coisa. Quando chegou no último terço para a gente fazer maioria, aí houve uma mobilização muito grande para não deixar acontecer, mas aí era tarde. E a gente conseguiu fazer essa maioria e eleger o Dr. Jarbas Lima, que era o nosso candidato, né? E eu acho que naquele momento de uma transição jurídica, de uma transição econômica no futebol, nós fizemos o tema, como eu disse, e eu também gosto muito de dizer que se eu pudesse escolher um momento para ser presidente da Internacional, eu queria que fosse aquele. Porque eu acho que foi importante para o Internacional que fosse aquele. Na época, inclusive, quebrou-se um paradigma, né? Porque a gestão ela se perpetuava há muito tempo, né? Tinha até um apelido, né? Para aquela época do Império Otomano, né? Porque os presidentes daquele movimento ali, eles acabavam se alternando e a coisa não mudava, né? Então vocês chegaram, né, como uma oposição de verdade mesmo, fizeram esse planejamento e conseguiram chegar no poder, quebrando um pouco essa estrutura que havia, né? Eu não diria que foi um pouco, né? Eu diria que foi bastante. Mas essa história do Império Otomano, né, era uma expressão que o Dr. Gilberto Medeiros usava, querendo fazer alusão aos turcos que lá estavam. E eu nunca tive nenhum problema, especialmente com o Asmus, embora nós politicamente eu tenha me afastado dele, eu sempre tive muito respeito, carinho por ele, né? Porque as pessoas não conseguem entender isso. Né? Muitas vezes você tem uma questão política, mas isso fica limitado à questão política, desde que a canela termina a canela, né? Que se tenha respeito. Né? E eu jamais usei essa expressão do Império Otomano porque eu estaria desrespeitando alguém que eu respeitava, embora brigasse muito com ele. Né? Nós tivemos algumas brigas, mas nunca perdi o respeito e ele também não perdeu o respeito por mim, jamais. Isso é ótimo. Mas a situação, quando tu assumiu a presidência, né, qual era a situação, por exemplo, financeira do clube? Vamos começar por esse mote, né? Qual era a situação financeira do clube? Teve alguns episódios de luz cortada, cofre aberto, não sei se tu deve estar lembrado disso, né? Como é que tu encontrou o clube, né, quando tu assumiu? Bom, em 2000, quando nós assumimos, no início de 2000, né, o nosso presidente era o Dr. Jarbas, né, eu era o primeiro vice eleito e eu era o vice-presidente de futebol. Eu conhecia um pouco da situação do clube, mas nós não tínhamos acesso a informações, por exemplo, do contrato do Dunga, do contrato do Hurtado,
situações de patrocínio de camisetas e tal. O nosso orçamento naquela época era em torno de 20 milhões de reais, que é menos de 10% do que é hoje. Mas era uma situação muito delicada. Muito delicada, porque você não tinha receita para fazer frente às despesas que estavam criadas, e muitas delas nós não conhecíamos. Né? Mas no primeiro momento, o nosso acerto, eu não tinha nenhuma dúvida que, em termos de valores e de comportamento, eu podia ficar absolutamente tranquilo, porque o Dr. Jarbas jamais flexibilizaria em algumas coisas que eu também não flexibilizo, né? Mas o meu assunto era o futebol. Embora eu tivesse absolutamente comprometido com ele, até porque eu o convencia a concorrer, porque nós teríamos muita dificuldade, e eu não iria concorrer a presidente naquele momento, uma vez que a aliança que estava sendo feita era uma colcha de retalhos que eu não tinha a mínima intenção de administrar. Mas realmente a situação era muito complicada, né? E nós fizemos naquele momento de transição jurídica e econômica, como eu disse. Por que jurídica? Porque a Lei Pelé estava entrando em vigor. E por que econômica? Porque todo mundo sabia que o negócio do futebol estava subestimado, que as receitas no futebol iam crescer absurdamente com o advento da televisão e do aumento da penetração da televisão, né, com as diversas ferramentas que até hoje estão crescendo, né, de internet, de telefone, etc. Então estava todo mundo de olho nisso. Era o momento das parcerias, querendo te colocar 2 orçamentos na mão para fazer um contrato para ser sócio por 30 anos. Foi o caso do Grêmio com a ISL, né? O Grêmio, do Corinthians, do Cruzeiro, do Flamengo, quase todos. Né? E aí eles criaram uma bolha de custo. Né? Se inflacionou o mercado também, né? Porque entrou um monte de dinheiro, os contratos. Inflacionou o mercado, e nós estávamos atuando dentro desse mercado, mas além disso, inflacionou o orçamento dos clubes. E nós não fizemos isso. Tá? Rejeitaram. E no momento que a coisa começou a demorar um pouquinho mais do que se esperava, embora o caminho fosse aquele, e os parceiros pararam com a mesada, quem estava com compromisso assumido que não podia pagar teve muita dificuldade, e o Internacional, apesar das suas dificuldades, não tinha assumido compromissos de médio e longo prazo que comprometessem o seu crescimento. E no aspecto da transição jurídica, nós fizemos uma leitura muito correta do que estava acontecendo. O Dr. Sérgio Lucken era o meu vice-presidente jurídico, e a gente, hoje eu tenho mais convicção do que eu tinha naquela época, e certamente o Sérgio também, né, mas a gente leu bem o que estava acontecendo, e nós não perdemos nenhum atleta. E isso foi muito importante. Né? Então, aquilo que a gente estava preparando, porque às vezes as pessoas imaginam que o que se fez lá no Internacional naquele período foi cuidar da administração. E não tem como resolver um problema de um clube de futebol sem cuidar do futebol. Só que o futebol, ele não é só aquele time que entra em campo domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro. É toda uma estrutura, né? E a gente trabalhou isso muito bem e estava preparando uma série de atletas, de profissionais que trabalhavam os atletas, né, para que a gente tivesse resultado, e nós, com a leitura jurídica que fizemos, não tivemos o dissabor de perder atletas como eu acho que a totalidade dos outros clubes, né? tiveram um problema. Né? Então eu acho que esse foi o momento que a gente conseguiu realmente fazer o tema, né? Eu nunca gosto de trazer para a gestão, foi por isso que aconteceu aquilo, ou aconteceu aquilo outro, mas naquele momento tinha que fazer o que nós fizemos, né? E eu acho que a gente fez bem. Então, a excelente interpretação da Lei Pelé, que deu um suporte, né,
para a gestão. Né? E aliado a entender o assunto futebol, porque o pessoal gosta muito de falar de entender do futebol, né? Entender de futebol, que o pessoal fala, né? Mas entender o processo futebol, com as suas vertentes jurídicas, comerciais, técnicas, né? E olhar isso de uma forma sistêmica, eu acho que nós fizemos isso de uma forma bem adequada.